agora nós vamos fazer uma demonstração de uma germinação usando os grãos de lentilha, tá? O que então a gente vai precisar para isso antes? Um pote com uma boca larga, tá? Um pote de vidro. Eu separei aqui 1/4 de xícara de lentilha, tá? Água para cobrir então a lentilha e ficar de molho. A gente vai demolhar ela, a gente vai deixar de molho, tá? Por pelo menos 8 horas. Nós vamos precisar então de um paninho, tá? Esse aqui é um voal. Pode ser voal, pode ser uma gaze, pode ser um paninho de algodão, tá? De um elástico. Esse aqui então é uma tilha, um elástico, tá? E também a gente vai precisar de um paninho, um pano escuro, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a lentilha, a princípio, para essa etapa, a primeira etapa, eu não vou precisar do pano. Porque o que vai acontecer? A lentilha, ela vai precisar ficar pelo menos 8 horas de molho numa água filtrada, tá? Porque aí ela vai ativar para o quê? Para começar a brotar, para começar a germinar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar a etapa e a diferenciação do que é germinar e do que é brotar, tá? A germinação, ela já acontece quase aqui nessa etapa, muitas vezes depois de 8 horas, quando vocês pegarem, então, depois de deixar os grãos de molho na água, vocês vão ver que ela já vai começar a querer sair um narizinho, a gente chama de um narizinho. É uma pequena saliência que ela começa já a querer despertar a semente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tá, 1/4 de xícara, coloca num pote de vidro com boca larga, tá? Separa e lava bastante antes de colocar aqui, tá? Sempre precisa hidratar, limpar bastante qualquer resíduo que tem aqui na semente. Então, é bom sempre dar uma boa lavada em água corrente antes de colocar aqui, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a água. Eu tô fazendo com 1/4 de xícara para começar com pouca quantidade, tá? Para não precisar fazer muito. Aí depois, aos poucos, então, vocês vão aumentando a quantidade conforme o consumo de vocês, tá? Mas agora a gente vai começar com uma quantidade bem pouquinha. Então aqui, ó, já é o suficiente de água, só para deixar ela coberta com água. É bom uns 2 dedos acima, ok? Agora, então, a gente vai cobrir ela com esse paninho para não entrar qualquer poeira, resíduo, que nenhum bichinho entre nela, nenhuma mosquinha, nada, tá? Pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar num lugar assim, que não pegue luz, tá? Não, essa etapa aqui não precisa ser no escuro não, tá? Só num local assim que não pegue luz direta, né? Um local que também não seja calor. Então, vocês escolhem um local adequado na casa de vocês para vocês colocarem essa lentilha. Então, ela vai ter que passar aqui pelo menos 8 horas, tá? Agora, então, aqui, eu tenho a lentilha que ela já ficou 8 horas de molho. Então, agora a gente vai passar para a segunda etapa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa água. Deixar escorrer. Olha, vocês veem que ela está bastante já inchadinha, ela hidratou bem, tá? A lentilha é uma das sementes, tá? É um dos grãos que mais é fácil, tá? Então, assim, sempre escolham começar com uma semente, um grão, né? Mais fácil. Para fazer uma primeira experiência, eu indico a lentilha. Tá? Vamos tirar essa água, vocês colocam fora. Tá? E aqui, então, com o paninho mesmo, vocês colocam embaixo da torneira e dão mais uma lavadinha nela e dispensam a água.
O que ela vai precisar ficar? Ela vai precisar ficar agora de cabeça para baixo, tá? Então vocês têm que ter um suporte, pode ser no escorredor, em qualquer lugar que vocês consigam colocar ela a 90 graus. Então, eu peguei aqui, eu tô improvisando isso, aí vocês vêem na casa de vocês o que vocês têm, tá? Tô improvisando esse potinho aqui com esse suporte, para que esse pote aqui consiga ficar pelo menos com 90 graus, tá? E agora sim que a gente vai precisar ficar desse paninho, porque nessa etapa agora ela não pode pegar luz, porque a nossa intenção aqui nesse princípio, então, da germinação, que ainda a gente não está brotando ela, tá? Que ela fique no escuro, para que ela, nesse momento, ela não vai ainda nascer, como é só a germinação, ela não vai nascer folhas. Então, a gente precisa deixar ela no escuro para ela não fazer fotossíntese, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que tapar ela com um pano, tá? E vocês vão colocar ainda assim num local em que não pegue claridade, tá ok? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou tapar ela direitinho aqui e vou colocar a lentilha, então, num local escuro. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, precisa molhar ela pelo menos 2 vezes por dia. Então, assim, começa agora às 8 da manhã, vamos supor, fazer esse processo. Como ela já tá hidratada, ela vai, talvez, depende muito do clima. Se for quente, umas 3 vezes. Se não, 2 vezes é o suficiente. Como agora é inverno aqui, eu moro aqui no sul, no Rio Grande do Sul, então não tem necessidade de ser mais de 2 vezes. Então eu tô colocando agora e à noite eu vou pegar o pote com cuidado, com delicadeza, colocar aqui a água embaixo da torneira, tá? Dar uma leve mexidinha assim para não danificar, né, o que tiver já germinando e retorno então para essa posição de cabeça para baixo, assim, para baixo, né, em 90 graus e tapo ela novamente e então eu levo num local ainda escuro para ela ficar germinando. Amanhã, passado então esse 24 horas, eu volto para mostrar para vocês como tá a nossa germinação, certinho? Tudo bem? Voltamos então agora, depois de 24 horas, né, do preparo então da nossa lentilha, né? O que que eu fiz então? Ontem eu deixei ela num lugarzinho escuro, né, conforme a gente falou, molhar pelo menos 2 vezes por dia, se o local onde vocês moram está mais quente, umas 3 vezes, tá? Tá? Olha que linda. Tá nascendo ali tudo já, ó, já tá germinando. 24 horas de germinação. Tá? Então a gente vai acompanhar mais alguns dias para ver. Olha que lindo, né? Por isso que também a quantidade aqui dentro do pote não pode ser muito grande, porque chegar no final ela vai estar praticamente o pote todo coberto com a lentilha, tá? Ela vai praticamente ocupar todo o espaço do pote, tá certinho? Então nós vamos acompanhar todo o processo para vocês terem uma noção de como funciona e como é lindo esse processo, tá? Então por hoje era isso, amanhã a gente volta para ver então... Então já estamos chegando, esse é o 3º dia, né, da brotação dos nossos grãos, das nossas sementes de lentilha. Vocês podem observar que já pegou bastante área do pote, né, do pote de vidro. E dá para observar, então, assim, bastante crescimento, como já cresceu bastante, tá? Então, assim, provavelmente amanhã ainda não. Amanhã ele vai aumentar mais o comprimento e provavelmente depois, então, nós já vamos começar a ter o aparecimento de algumas folhas. Que aí, aparecendo as folhinhas, né, ele já estaria entrando na fase de brotar, tá? Até agora, então, a gente está germinando. Só aumenta, então, a quantidade desse nariz aqui, né? Desse bulbo da semente.
E a partir, então, provavelmente ainda não amanhã, depois de amanhã a gente vai poder observar, então, algumas folhas. Ok? Então, por hoje é isso. A gente volta amanhã, então. Até mais, pessoal. Tudo bom, pessoal? Então, mais um dia aqui que nós estamos germinando os nossos grãos de lentilha, tá? Já estamos no 4º dia. Foi o que eu falei para vocês ontem, que provavelmente hoje a gente já iria ver umas folhas brotando, tá? A gente consegue ver ali minúscula aqui, ó, consegue ver, ó, tá? As 2 folhinhas já ali querendo abrir. Então, como eu disse, desde ontem, desde o 2º dia já dá para consumir essas lentilhas, tá? Mas a gente tá querendo mostrar para vocês todo o processo da germinação à brotação. Então, já está começando a brotar. Quando começa a aparecer essas primeiras folhinhas, a gente já está entrando no processo de brotamento, tá? Até então, a gente estava germinando. Nós vamos deixar mais 2 dias aqui para essas folhinhas ficarem, então, mais visíveis para vocês ver como que vai ficar no final do processo. E nos acompanhe que depois, então, no final, provavelmente amanhã eu já vou apresentar para vocês um bônus, uma forma diferente de dar continuidade nesse processo, tá? Aí vai precisar de outros materiais, mas amanhã eu falo, não é obrigatório, mas é só para vocês saberem que tem essa possibilidade, então, de fazer esse outro tipo de processo, além de fazer num pote de vidro, tá? Esse é o mais simples para fazer, para iniciar pode ser através desse. Depois que pegarem uma certa prática, a gente pode então mudar o outro, usar outros métodos, outros utensílios para colocar as sementes para brotar e germinar, certinho? Então amanhã eu volto para mostrar para vocês e amanhã tudo bom? Então nós voltamos novamente hoje. Esse é o, se eu não me engano, é o 5º dia, isso, o 5º dia que está germinando de lentilha. E como eu prometi ontem, eu vou fazer uma demonstração depois que eu mostrar esse aqui no pote de vidro, um pouquinho diferente com outro utensílio também que dá para usar, ok? Então aqui nós estamos no 5º dia. Vou mostrar para vocês como já começa a ver então as folhinhas. Dá um tá meio fora de foco, vamos tentar fazer um foco legal aqui. Acho que é ali agora, né? Aqui. Dá pra ver então umas folhinhas aqui, verdinhas já nascendo, né? E o nosso talo já tá bem desenvolvido. Quase não tem espaço mais no pote. Eu vou encerrar essa etapa aqui, que eu acredito que não tem mais necessidade de a gente continuar com o processo, até porque não tem mais espaço aqui para poder crescer. Então, vamos colocar aqui no prato e a gente vai verificar, então, aqui. Olha só. Que lindo, né? Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Ó. Certinho? Aqui, então, é a raiz que se criou. Aqui é o talo, tá? E as 2 primeiras folhinhas ali, então, já brotando, tá? Então, essa aqui, então, foi o nosso processo. Vou deixar aqui do ladinho, ó, pra vocês verem como realmente cresceu. Nós começamos com 1/4 de xícara e agora nós temos tudo isso. Vou deixar aqui no cantinho. Então, agora um bônus para vocês. Eu vou pegar essa bandeja aqui. É uma bandeja própria para germinação. Bandeja se chama bandeja de germinação. Ela tem 2 bandejas, tá? Que aqui, então, vai ficar depositado a água e quando começar a nascer, então, as raízes, elas vão entrar e ficar nessa parte aqui, tá? Eu vou pegar aqui o que eu tenho, uma outra germinação,
que ela está com um dia a menos do que essa outra que eu mostrei. Tá? Nós vamos então acomodar ela delicadamente nessa bandeja. Tá? E a gente vai continuar aquele processo então de colocar embaixo da torneira com água corrente, molhar bem por pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, tá? Ó. Essa é outra forma. As raízes, elas entram aqui, né? Elas ficam na parte de baixo e a semente com a brotação sobe. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Lembrando que sempre tem que deixar ela escondidinha, tá? Num escuro e tapada com, de preferência, um pano escuro, para que não entre claridade e ela não faça fotossíntese, ok? Então, esse foi o nossa aula de germinação e brotação das sementes da lentilha. Espero que vocês tenham gostado e que vocês experimentem fazer em casa. Essa é uma alimentação viva que vocês podem usar em refogados, com uma refogada rápida e ligeira junto com outros legumes. Comer na salada, vocês podem colocar dentro de sanduíches, tá? A variedade para comer é muito grande. Espero então que vocês tenham gostado dessa nossa aula demonstrativa de brotação e germinação dos grãos de lentilha. Muito obrigada!